Nesse vídeo, eu preparei um estudo completo sobre as diferenças entre ETFs e ações diretas. Será que vale mais a pena eu comprar um ETF ou vale mais a pena eu comprar uma ação da Petrobras, uma ação do Itaú, uma ação do Banco do Brasil e assim vai. Se você quer aprender um pouco mais, entender o que se enquadra mais ali para a sua carteira de investimentos, fique até o final desse vídeo comigo que eu vou mostrar nesse conteúdo. Meu nome é Alexandre Siqueira, muito prazer, sou CNPIP. Tenho esse canal aqui no YouTube com o objetivo de trazer conteúdo de investimento aí para o mercado como um todo, né? Para o Brasil como um todo, beleza? Então, pessoal, vamos ao vídeo, vamos à tela sem mais delongas. Eu preparei um estudo aqui com um mapa mental bem legal, tá? Então aqui a gente tem a parte de ETFs e a parte aqui de ativos diretos de ações. Temos também uma parte de cripto, vou deixar essa parte de cripto no próximo vídeo. Mas antes da gente entrar nesse mapa mental, onde eu vou mostrar o pró e o contra de cada um e trazer uma conclusão que é a minha opinião sobre esse mercado como um todo, vou mostrar para vocês o porquê de investir em ETFs, né? Por que antes da gente buscar ali o que um é melhor que o outro, por que o ETF ele é interessante, dado que por vezes ele vai simplesmente replicar o mercado, seja o Ibovespa, seja o IDIV, seja o S&P 500. E aí, pessoal, esse conceito de ETF ele veio muito por conta de um estudo, né, de gestores de fundos ativos. Então, um gestor que está ali em um fundo que está comprando uma ação ou outra e busca superar o mercado, né? Esse gestor ele cobra uma taxa de administração e por vezes uma taxa de performance também. E o que aconteceu? Várias gestoras, né, várias instituições ali no mercado começaram a avaliar como que essa gestão, né, ativa se trabalhava no longo prazo, né, se ela conseguia ser eficiente em relação ao benchmark ou não. E começaram a observar que por vezes grande parte desses gestores não conseguiam bater o mercado. Então tem até alguns estudos, tem aqui um artigo da Vanguard, tem um artigo da S&P Global, aqui mostra basicamente, né, que 90% dos gestores ativos têm desempenho inferior ao seu índice. Então imagina nos Estados Unidos, né, lá o gestor lá que está tentando bater o S&P 500, 90% fica abaixo do S&P 500. E aí qual que é o grande ponto, né, Alexandre? A gente está aqui para falar de ações, você está falando de fundos. Você ali, imagina que um gestor tem várias tecnologias, muita informação, né, tem tempo dedicado, 90% deles não consegue bater o mercado. Agora imagina você um investidor comum, né, que não tem tanta ferramenta, tanto ferramental, tanto conhecimento quanto um gestor. Será que você vai conseguir bater o mercado ao longo do tempo? Então quando a gente fala de pouco tempo ali, 1 ano, 3 anos, beleza, mas e 10 anos, 20 anos? E aí esse estudo aqui ele mostra, né, tanto gestores ali de fundos internacionais, fundos locais, fundos de renda fixa, tem uma certa dificuldade para bater o mercado. E aí que vem um conceito do ETF, né? Para mercados que são eficientes, você compra um ETF. Se você não sabe o que é um ETF, eu tenho um vídeo completo aqui. Esse canal tem muito vídeo de ETF, então corre aqui no canal para você dar uma olhada. Se inscreve aí já também para a gente aproveitar esse papo aqui. E basicamente, se o gestor ativo ele não está conseguindo bater o mercado, é mais interessante eu ficar simplesmente posicionado no mercado, né? Que aí eu vou ter uma rentabilidade melhor do que se eu estivesse fazendo ali a gestão ativa. Então, o ETF lá atrás ele foi muito fomentado por conta dessa tese da dificuldade dos gestores de bater o mercado, né? E aí eu vou deixar esses artigos aqui para vocês aqui na descrição. Esse artigo aqui ele é bem interessante da S&P, ele mostra que a sobrevivência é especialmente importante ao observar o desempenho inferior em horizontes mais longos, né? Então os que não sobreviveram em 1 ano, os que sobreviveram e perderam para o índice e os que sobreviveram e ganharam do índice. Então o que ele está querendo dizer? Aquele fundo que foi lançado e ficou ao longo do tempo, né? Então grande parte dos fundos aqui depois de 20 anos, você observa que os fundos não sobreviveram, né? Então, isso é bem interessante de você observar, tá? Então, vou deixar todos esses artigos aqui para vocês e vamos falar um pouco aqui sobre os prós dos ETFs. Então, quando a gente fala de ETF, pessoal, o grande objetivo aqui de um ETF é capturar o retorno médio do mercado. Então, quando eu estou ali comprando um IVVB11, estou comprando um DIVO11, um BOVA11, basicamente tem ETFs ativos, tá? Mas aqui eu estou falando de ETFs passivos. Eles vão replicar o mercado. Então, isso é interessante para mercados eficientes. Para quem comprou o IVVB11 lá em 2016, 2015, pô, ganhou muita grana, né? O IVVB11 subiu bastante, aí o DIVO11 também subiu bastante, que é o ETF de dividendos, mas aqui eu não vou falar tanto assim da parte característica e sim do macro da ideia. Então o objetivo principal é replicar
o mercado ali. Quais são os prós aqui? Primeiro ponto, diversificação imediata. Então, quando você compra ali um ETF, você está comprando uma carteira diversificada. Imagina o S&P 500, você comprou lá o IVV ou o IVVB11, você tem ali as ações da Amazon, da Apple, Netflix, Meta, Microsoft, Nvidia, enfim, Apple, várias empresas aí que estão diversificadas em todo aquele índice. Você compra um Divo 11, você tem Bradesco, Petrobras, né? Ações aí da CEMIG, do Itaú, ou seja, ações de dividendos como um todo. Quando você compra o BOVA 11, você tem todo o índice, o índice Ibovespa ali também. Qual que é um outro ponto que tem aqui? A questão de eficiência de custo. Se você for pegar e comprar toda uma carteira, seja 15 ativos, 11 ativos, você tem o custo ali de corretagem da compra de cada ativo. Do ETF não, com uma compra você tem, né, toda essa carteira diversificada. Claro que você tem ali também uma taxa de administração, mas ela costuma ser muito menor do que um fundo, né? Um fundo ele cobra ali 2%, tem ETF que cobra 0,15%, tem ETF que cobra 0,30% ao ano, então é um custo transacional que fica até menor. Então esse é um outro ponto, né, em relação aqui aos ETFs. O segundo, que eu acho assim que é o principal, é a praticidade e gestão de tempo. Pessoal, o que eu mais vejo são pessoas que não entendem de demonstrações contábeis, não entendem de macroeconomia, microeconomia, não entendem da parte de gráfica e compram uma ação com base em influência do mercado ou notícia. Isso assim, isso é a fórmula para você ir à ruína com o seu patrimônio, né? Você comprar uma ação, você comprar uma empresa, não sabe minimamente o que aquela empresa opera, como que está o resultado daquela empresa, como que está a parte gráfica daquela empresa, como que ela está posicionada, se ela está ganhando mercado ou perdendo mercado. E quando você compra uma ação, pessoal, é uma empresa por trás. Então é interessante que você entenda os números daquela empresa, você tenha as suas convicções. O que eu mais vejo, a Petrobras é boa, Vale é boa, porque o influencer X ou Y falou e você fala, comprou. E aí quando começa a cair, você não sabe o porquê está caindo e você acaba vendendo. Na verdade, o melhor momento para comprar é na baixa. O que acontece? Grande parte das pessoas compram quando está no mercado eufórico. Está todo mundo falando daquele ativo e compra aquele ativo. E aí, quando você fala de ETF, essa gestão, essa praticidade na gestão, ela é bem tranquila, porque o ETF ele vai estar replicando o índice. Então, as ações estão indo mal. Por quê? Né? Você tem um movimento mais macro, olhando para a lucratividade das empresas não está legal, taxa de juros está alta, fluxo de capital estrangeiro saiu. Então, você consegue ter uma análise, né? Uma ideia mais simples de você entender aquele mercado, diferente das ações. As ações você tem que entender de balanço, você tem que entender de demonstração contábil, DRE, fluxo de caixa, porque senão você só está comprando ali e deixando a vida te levar, né? Pode ser que você compre sem ter tanto conhecimento e dê certo, né? São ações boas, né, ao longo do tempo, mas eventualmente quando cair ali 70%, 80%, você não vai entender muito o que aconteceu e aí você vai ser tentado a vender. Então tem essa questão também da praticidade. Às vezes a pessoa não tem tanto tempo ou conhecimento para ver uma ação, o ETF ele vai trazer essa praticidade para você. Então se você não tem uma assessoria de qualidade, uma consultoria de qualidade, um ETF eu acho que serve bastante nessa questão de praticidade e gestão de tempo, tá? Contras, né? Então o retorno limitado. Então o que seria esse retorno limitado? Quando você compra uma ação, essa ação ela pode sobressair o índice, né? Então, por exemplo, se você pega aqui no ano de 2026, né? A Petrobras subiu pra caramba, né? Então a Petrobras ela acabou performando melhor do que o índice Bovespa por conta do petróleo. Então, para quem tem esses insights, né, de fazer essas aquisições em momentos estratégicos, acaba que o ETF ele vai só replicar. Então, se o índice está indo muito bem, ele vai muito bem, se o índice vai mal, ele vai mal. Com as ações você consegue, ativos diretos, você consegue ter uma performance melhor, né, se você fazer boas escolhas. Mas no início do vídeo, o que eu mostrei? Ao longo do tempo, 10, 20 anos, o que mostra os estudos que 90% dos gestores ativos perdem para o mercado, né? Então, isso é um outro ponto que também tem que ser levado em conta. Alocações às cegas, então, assim, o que seria isso? Né? Quando você tem sua carteira ali, você sabe o que você está comprando. Se é CEMIG, se é Axia, se é Petrobras, se é Itaú. Já no ETF, ETF, de forma geral, ele está alocando conforme o índice. Então, se um ativo entra ou sai do índice, ele vai fazer também a redistribuição. E ineficiência tributária, né? Quando você fala de ações, você tem aquela regrinha dos 20 mil, você consegue compensar um prejuízo com o lucro, né? Você tem o dividendo também ali que não é tributado, né?
em alguns pontos, né? Quando você entra no ETF, não. No ETF você não tem essa regra dos 20 mil, então você tem aqueles 15%, independente do valor que você vender. Então tem essa questão tributária também, que o ETF ele acaba deixando a desejar. Ou seja, em resumo, né? Aqui você tem uma diversificação imediata, você tem um ETF que segue o mercado, né? Então, e você tem uma praticidade de tempo, mas você acaba perdendo por essa parte de tributária e o retorno limitado também, né? Se você quiser buscar um retorno acima do índice, né? Então acaba que no ETF, o ETF passivo aqui, ele não vai te entregar nessa linha, tá? Então aqui a gente tem o pró e o contra do ETF. Agora a gente vem aqui para a parte das ações. O que tem como pró aqui? O primeiro ponto é o potencial de retorno, que eu falei bastante, né? Possibilidade de ganhos muito superiores à média do mercado. Então, imagina só, quem comprou uma ação da Nvidia. Quem comprou uma ação da Nvidia, né, superou muito aí o S&P 500 nessa janela de 3, 4 anos. Quem comprou uma ação da Petrobras nesse ano agora de 2026 também. Então, você tem essa possibilidade de ter uma performance melhor do que a média do mercado. O segundo ponto, customização cirúrgica, que você consegue fazer a customização. É o que eu gosto. Se você vai montar uma carteira, monte uma carteira bem estruturada, bem diversificada. E o que eu falo muito no canal, não compre porque alguém está falando, porque a notícia saiu. Busque entender daquele ativo, né? Busque entender daquele negócio. Aqui você vai demandar um pouco mais de tempo, até por isso que você tem a possibilidade melhor de retorno do que o ETF, né? Então a criação de carteiras focadas em estratégia específica, como alto dividendo, né? Então eu quero uma carteira de renda, pô, o ETF talvez não vai ser a melhor estratégia para você. A melhor estratégia vai ser as ações. Então assim, aqui tem as diferenças, né? Ó, diferenças de um para o outro. Quero empresas de crescimento, quero ter de setores específicos, então nas ações aqui diretas você vai conseguir isso da melhor forma. Otimização tributária, então flexibilidade para realizar vendas estratégicas visando benefícios fiscais, então foi o que eu comentei com vocês aqui atrás, né? Então as vendas lá até 20 mil reais, tem a questão do dividendo, dependendo do quanto que você receber no mês de uma mesma empresa, você é tributado, né? Acima de 50 mil de uma mesma empresa você é tributado, mas abaixo disso até o momento você não é tributado, então você tem essas questões também aqui com os prós. O que eu gosto bastante de todo o mercado, que você vai observando que tem um pró e o contra de cada ativo, mas no final eles acabam sendo complementares, né? Então se você quer uma carteira de dividendo, a ação vai ser mais interessante para você do que um ETF, né? Se você quer simplesmente replicar o mercado e ter uma eficiência ali em termos de tempo para você acompanhar, se não tem tempo para acompanhar, um ETF eu acho que vai te servir muito bem. Agora a parte contra aqui das ações, né? Alto risco específico, isso aqui é o principal ponto. Você está lá comprando uma ação porque um influencer falou e você não sabe nem com o que aquilo mexe. Se é varejo, se é mineração, se é óleo e gás. E aí quando o negócio cai, você fica lá em pânico e acaba vendendo, perdendo dinheiro, né? Bolsa não é cassino, pessoal. Você está investindo em uma empresa, você tem que entender o que aquela empresa mexe, tá? Então, eu acho que o principal ponto aqui das ações para os iniciantes é entrar sem saber o risco, né? Ele entra com expectativa de ganhar muito dinheiro, porque normalmente quando ele entra é quando todo mundo tá falando, né? Ele não entra quando ninguém tá falando, igual o Bitcoin agora. O Bitcoin tá ali por volta de 60 mil dólares, 63 mil dólares. Quando tava 130 mil, 126 mil dólares, 120 mil dólares, tava todo mundo falando de Bitcoin, né? Então, qual que é o momento para você entrar? É quando ninguém tá falando. Mas né, você não tá entrando porque ninguém tá falando, você vai entrar porque você entende que aquilo ali é interessante e hoje tá barato, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto aqui dessa questão. Exigência analítica. Então, assim, cara, tem que ter conhecimento para comprar uma ação. Se você não tem uma assessoria ou uma consultoria, você tem que ter conhecimento e tempo para fazer isso, cara. Senão você tá colocando seu dinheiro ali em um negócio que você não entende como que tá a parte de dívida daquela empresa, de equity daquela empresa, qual que é o valor daquela empresa, pô, será que chegou no preço justo ou não, o que pode impactar, né? Se você tá comprando uma empresa de mineração, como que o minério de ferro impacta aquela empresa, como que tá a demanda por minério de ferro. Então tudo isso aí é interessante que você entenda e tenha tempo para acompanhar isso. Se você não tem tempo, você tem que buscar um profissional. Se você não quer buscar um profissional e etc, pô, o ETF seria interessante para você aqui por conta dessa gestão mais passiva e não requer tanto tempo. E o custo aqui, né? Então maior incidência de spreads, corretagem devido à necessidade de rebalanceamento. Então às vezes ali você vai ter que fazer um rebalanceamento na carteira, você tem o custo da corretagem, tá? Então qual que é o grande ponto aqui, pessoal? Quando eu vou para ETF, eu tenho algo mais passivo, que acompanha o mercado com menor custo e não demanda tanto tempo para acompanhar. Quando eu vou para a parte das ações, eu tenho algo que eu tenho a possibilidade de superar o mercado, né? Eu tenho otimização tributária ali dessas regras tributárias que eu comentei,
porém eu tenho um risco maior, né, por ter um ativo apenas e o ETF ele ser bem diversificado, porque um ETF ele pode cair também 40%, se o mercado cair 40%, mas você tem algo mais diversificado, né? Então, quando ele cai ali, já numa ação, se uma ação caiu 40%, é aquela ação, então você tem que entender o que é aquilo ali. E o custo como um todo aqui também, né, acaba que tem esse impacto. E aí, vamos lá, parte da decisão, né? O que a gente tem que avaliar? Primeiro ponto, qual que é o seu tempo disponível, né, para fazer esse estudo? Você tem tempo disponível para acompanhar uma ação, para ler balanço e tudo? Se você não tem, pô, eu acho que o ETF seria legal. Custo de oportunidade, né? Então, será que você quer apenas bater o mercado ou não, né? Então, acho que isso aqui tem que ser colocado em xeque também. O tempo gasto tentando gerar alfa justifica o ganho excedente sobre um ETF passivo. O tempo que você fica ali por final de semana tentando achar ação, e será que justifica, né, você alocá-la no ETF de forma passiva? Tolerância à volatilidade, capacidade psicológica e financeira para suportar variações severas do patrimônio. Então, se você vai investir em ações, tem esse ponto também. Aqui eu não estou romantizando, né, você investir em ações ou ETF, não, tá, pessoal? Eu estou falando assim de forma clara. Eles são complementares, mas você tem que entender das coisas que onde você está pisando. Convicção técnica, né? Nível de domínio sobre as teses de investimento, análise fundamentalista. Você vai lá comprar uma ação de uma empresa, como que está a tese daquela empresa, seja MRV, Magazine Luiza, Petrobras, pô, não tem essa convicção. Então deixa eu seguir aqui o mercado. Por quê? Porque 90% das vezes, né, o mercado ele é mais eficiente do que a gestão ativa. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui é com base em artigo, com base em estudo, tá? Qual que é a opinião do Alexandre? Os dois são complementares e tem uma estratégia que é bem interessante, tá? É uma estratégia de alocação chamada núcleo e satélite. Então você tem um núcleo, normalmente a turma coloca o ETF, que ele é menos volátil, vamos dizer assim, né? Ele vai acompanhar o mercado, e aí você pode colocar ali 80% da sua posição nesse ETF, seja, vamos falar do mercado americano, pô, tem 80% no IVVB11 ou no IVV, e os outros 20% eu coloco posições satélites, que são posições que eu acredito que ela pode superar o índice, seja um NVIDIA, um AMD, um Intel. Vamos voltar aqui para o Brasil, meu núcleo, né? Então seria ali 80% do DIV 11, que é o IDIV, e os outros 20% eu coloco em empresas, Petrobras, né? Klabin, Vale. E aí o que eu tenho com isso aqui? Eu tenho uma diversificação legal e eu tenho uma quantidade menor de empresas para eu acompanhar, né? Então você consegue otimizar o seu tempo aqui e utilizar essa ferramenta que é o ETF também ao seu favor, porque 80% das vezes ali, 80% da sua carteira vai estar indexado ao mercado, né? Então os outros 20% é onde você vai trabalhar para tentar bater o mercado, ao invés de você ter uma carteira 100% de gestão ativa. Seria um formato, tá? E aí existe esse formato, é essa alocação. Vou deixar também aqui o artigo para vocês, beleza? Agora, se você está buscando dividendo, aí, pô, ações eu acho que seria o melhor canal aqui para você trabalhar, dado que é uma estrutura feita para isso. Então, assim, vai depender do que você está buscando, cada um tem o seu pró e tem o seu contra. Importante, né? Lição para esse vídeo: tempo disponível e conhecimento você tem que ter, tá? E aqui uma sugestão seria esse trabalho de uma alocação de núcleo e satélite. E aí eu mostrei para vocês esse artigo, tem um artigo aqui da Vanguard também que mostra, olha que interessante, o risco do ativo, né, e o potencial. Então, quando você vai colocando 100% uma gestão ativa, você tem um maior risco, um melhor potencial de retorno. Quando você tem 100% a gestão passiva, o menor risco, porém o menor retorno também. Agora, quando você mescla os dois, você otimiza, né, aumenta um pouquinho o risco, mas nem tanto ali, e você tem um potencial de retorno também interessante, que entra nessa linha do núcleo e do satélite. Ou seja, o núcleo seria esse ETF que vai seguir o mercado e o satélite essas empresas que você vai acompanhar. Pessoal, gostou do vídeo? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, tem muito conteúdo aqui nesse canal. Deixa aqui no comentário sugestões de vídeo também que você acha que seria interessante. O que você achou desse vídeo também, né? E grande abraço e valeu!